Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvamos a Deus pela sua presença. Aleluia. Você que está entrando, você tem a liberdade para compartilhar, tá? Essa aula de hoje é uma aula aberta, todos podem compartilhar à vontade, tá? Não estou conseguindo ler o nome de todos, mas sejam todos bem-vindos aqui em nome de Jesus. Aleluia. Gratidão por você estar nesse ambiente. Entre, se conecte à presença de Deus que já está entre nós. Obrigada, pastora Jotter. Gratidão por você que está compartilhando. Louvado seja Deus, queremos agradecer ao Pai pela presença dEle entre nós, pelo amor dEle que já está sendo liberado. Tenha essa consciência, você está num ambiente profético, você está num ambiente onde o amor do Pai está presente. Isso aí, irmã Mariane, vamos navegar nessa energia, aleluia, glória a Deus. Se conecte aí, porque o ambiente está imerso da unção. Permita que o Pai te conduza a essa sala de ensino. Se você estava fazendo alguma coisa, permita-se que o Pai te leve nas dimensões espirituais. Esqueça por um momento, talvez, os seus afazeres, a correria do dia a dia e se assente num local confortável e chame o teu Pai, chame o nosso Pai para se assentar contigo. Tenha essa convicção no teu coração, tenha essa certeza no teu coração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, sintam-se todos cumprimentados nessa noite. Amém? Nós vamos hoje dar início a essa mentoria apostólica e profética. Vamos fazer uma apresentação para vocês do que é essa mentoria apostólica e profética. Essa mentoria ela tem um propósito: ajudar você no seu desenvolvimento pessoal em todas as áreas da sua vida. Então é preciso que a gente tenha um contato bem de perto. Amém? Feche os seus olhos aí por um instante e agradeça a Deus pelo dia que você teve. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por esse dia que nós tivemos, por tudo que o Senhor nos deu, pela Tua presença, pelo Teu Espírito. E nesse momento, Pai, nós unimos o nosso espírito ao Teu Espírito, para que em unidade, num só corpo, chamado Igreja de Cristo, nós possamos ter Cristo como o governo, como cabeça, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito nesse momento venha me ensinar, me dar as palavras certas, e que da mesma maneira o Teu Espírito esteja agora
trabalhando na mente e no coração de cada filho que vai ouvir, Pai, esse tempo em que nós passaremos aqui em mentoria. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor faça com que as pessoas certas cheguem até esse local. Nós ativamos agora esta sala de ensino no tempo e no espaço. Nós declaramos um portal do reino aberto e todas as pessoas, ó Pai, que se conectarem a essa live, seja agora, enquanto ela está sendo gravada, e também depois no vídeo, Senhor Deus, tenham acesso por esse portal e que elas possam ser conectadas a essa sala de ensino, receber a unção que ensina, receber a sabedoria divina, receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, que pessoas sejam destravadas, desbloqueadas, que crenças sejam liberadas, crenças limitantes sejam liberadas e que as pessoas recebam a liberdade por meio da unção. Em nome de Jesus, nós declaramos um ambiente de ativação profética e nós declaramos agora um ambiente onde a unção vai destravar, vai libertar e vai manifestar a tua glória para que os seus filhos venham viver a identidade que o Senhor tem para eles, Pai. Em nome de Jesus, eu os abençoo e declaramos agora, todos nós, dentro do mesmo ambiente de ensino, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia! Espero que você esteja bem, estamos felizes nesse dia pela oportunidade que o nosso Pai nos concede de estarmos aqui em família para crescermos juntamente no reino dos céus. Queridos, essa aula de hoje vai ser mais uma didática de apresentação, uma didática de conversa para que você tenha entendimento do que será a mentoria e também para que você decida se é para você ou não, certo? Porque para que alguma coisa aconteça na sua vida, para que a sua vida mude em alguma área, você precisa querer e você precisa me autorizar a te mentorear. Você precisa ter essa disposição de coração, certo? Então, no que vamos falar aqui hoje, você já pode aí também ter a sua decisão. É isso que eu preciso? Não, não é isso que eu preciso, tá? Nós precisamos entender que eu estou aqui apenas como alguém que vai ser uma facilitadora para te ajudar. Se nós que somos mentores levamos aí 10 anos, 20 anos para encontrar o caminho, para resolver uma situação na nossa vida, para encontrar a resolução de um fato na nossa existência, então, com a nossa experiência, nós já identificamos o que é certo e o que deu certo e o que não deu certo. Então, quando nós falamos de mentoria, não pense que o mentor é uma pessoa perfeita. O mentor é alguém experimentado. É alguém que já passou por provas e por situações, que já apanhou bastante e que está aqui para lhe mostrar o caminho. Agora, também, para que o mentor seja eficiente, é preciso ter um relacionamento próximo. Porque como que eu vou ajudar você se eu não sei em que áreas da sua vida você está travado, em que áreas da sua vida você precisa ser liberado, certo? Posso sim dar uma mentoria falando no atacado. Quem sabe, de repente, o Espírito Santo me guia e eu falo algo que é você que está precisando. Mas o propósito de uma mentoria é exatamente essa questão, fazer a mentoria em grupo. Mas a partir da mentoria em grupo também ter os momentos da mentoria pessoal, que é onde você vai, numa conversa nós vamos identificar aquilo que está te bloqueando, aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Então, quando se trata de mentoria, para que ela tenha resultado, você tem que permitir-se, ou você tem que autorizar a mudança, a quebra, digamos, de mentalidade,
né, a quebra de comportamentos, a quebra de muitas vezes até de alguns valores, alguns conceitos que talvez você tenha, mas que não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo com aquilo que Deus tem para a sua vida. E a gente pode fazer uma leitura, né? A gente vem de um sistema que infelizmente tem travado muitas pessoas. Muitas pessoas estão colhendo o fruto não só de um sistema religioso, mas de um sistema global que manteve pessoas aprisionadas mentalmente, aquilo que hoje é chamado de Matrix. E nesse tempo está havendo um romper, né, um despertar, onde as pessoas estão saindo do Matrix. E sair do Matrix significa encontrar a sua identidade, encontrar a sua origem, encontrar o seu propósito de vida. Shalom, amados, um abraço a todos, vocês estão aí, todos são bem-vindos em nome de Jesus. Então, encontrar a sua identidade, encontrar a sua origem. A aula, a mentoria, nós vamos proporcionar a você o seguinte: as ferramentas para te auxiliar nesse processo. Além das ferramentas, né, além da nossa experiência, além do ensino, nós vamos também te proporcionar a unção, né, o ambiente profético, para que você, né, por meio do Espírito, aleluia, tivemos um corte. Esse ambiente profético, para quem não sabe, a unção profética, ela é uma unção, primeiro vem para despedaçar o jugo, né? A unção profética, ela destrava, ela faz com que o seu espírito venha a fluir. A unção profética, ela traz também uma limpeza interna e externa, para que você venha acessar aquilo que você precisa acessar, certo? Amém? O propósito dessa mentoria, tá? Você pode anotar ali. O propósito desta mentoria é fazer com que você pare de depender dos outros, que você pare de depender de profetas e você se torne o profeta da sua existência, tá? Então nós vamos começar aqui já mudando um paradigma na sua mente. Normalmente quando as pessoas precisam de alguma coisa, de uma palavra, elas procuram o profeta, né? O profeta foi designado para isso, sim, com certeza. Mas existe também uma promessa na Bíblia, né? Que todos podem profetizar. Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Então vamos começar já mudando a sua mente aí. Escreva numa didática: eu sou profeta da minha existência. Ou eu sou o profeta da minha existência. Coloca lá a hashtag, escreve todo junto. Comece nessa didática. Você pode pensar assim: apóstola, vai fazer diferença eu escrever? Sim, queridos. Quando você escreve, você está dizendo para a sua mente, você está reafirmando na sua mente. Você está pensando, você está declarando e você está escrevendo. É como um ato profético e a sua mente, ela vai absorvendo isso. Quanto mais você repete uma frase, mais essa frase ela fica viva dentro da sua mente, dentro do seu espírito. Então comece a escrever: eu sou o profeta da minha existência. Eu sou o profeta da minha existência. Até que a sua alma se convença disso. Aleluia! Já era para você dar um glória a Deus, um salto, porque quando eu digo que eu sou o profeta da minha existência, eu estou dizendo, eu tenho autoridade, eu tenho autorização para transicionar, para mudar qualquer coisa. Oh, glória a Deus! Enquanto você escreve, essa unção está te alcançando. Enquanto você escreve, a unção profética está aí, confirmando a sua palavra, confirmando o seu decreto, confirmando aquilo que você está escrevendo. Eu sou o profeta da minha existência. Você tem autoridade para mudar a sua vida. Aleluia!
E como profeta de Deus, concordando com vocês nesse momento, eu quero liberar um decreto. O tempo onde massas e multidões ficavam subjugadas embaixo de um poder ou embaixo de uma dominação de homens está acabando. Por quê? Porque à medida que nós nos despertamos, queridos, para a nossa existência, para a nossa realidade, para quem nós somos em Deus, nós nos paramos de depender dos outros e passamos a ser abençoadores de vida. Foi para isso que Deus te chamou, para que você seja o gestor da sua existência e para que você ajude outras pessoas, até que a terra seja cheia da glória de Deus. Eu sou o profeta da minha existência. Então, se você tem um caderninho, você tem uma agenda, você vai colocar ali o plano divino, mentoria apostólica e profética, tá? Você vai escrever. Se você não tem um caderno, a gente não avisou antes, mas eu te oriento a você comprar um caderno, que seja um caderno limpo, né? Sem nenhuma escrita. Isso também já é profético. Quando eu falo de um caderno com páginas em branco, significa que você vai começar a escrever uma nova história. Então até o seu caderninho vai ser profético. Você compre um caderno e escreva lá o plano divino, resgate de identidade. Aí você coloca lá mentoria apostólica e profética. E a primeira frase que você vai escrever nesse caderninho aí é: eu sou o profeta da minha existência. E todos os dias você vai repetir essas frases, vai declarar para você mesmo, até que a sua mente seja transicionada e você saia de um estado de dependência e você passe a ser o gestor da sua realidade, em nome de Jesus. Combinado? Combinado? Aqui já vai a primeira tarefa para vocês. Nós nem fizemos a introdução da mentoria ainda, né? E nós já estamos dando uma tarefa para você. No próximo encontro nós vamos cobrar para ver quem é que comprou o caderno e para ver quem é que está praticando. Sabe por quê? Porque se eu vim aqui te dar um discurso e você ouvir esse discurso, mas você não colocar em prática na sua vida, nada vai mudar. Vai ser apenas um discurso e no dia seguinte você já se esqueceu. Você vai estar com a sua mente abarrotada de conhecimento, porém, sem a prática, o conhecimento por si só, ele liberta. Mas é preciso que você pratique para que haja realmente um efeito positivo na sua vida. Amém? Então, marque aí para você a primeira tarefa, comprar o caderninho e já começar a escrever. Queridos, uma coisa que nós precisamos entender para que você venha fluir nessa terra em liberdade. Primeiro, Deus não está contra nós. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A grande maioria das pessoas, elas vivem numa luta, numa batalha, né? Também chamada de batalha espiritual, uma luta em si, às vezes uma luta consigo mesmo, parece que o mundo está contra elas, parece que tudo está errado, tudo dá ao contrário, e de repente você pensa: poxa, mas e Deus? Você precisa iniciar essa mentoria. Se você tem esse tipo de pensamento, Deus não está contra você. Deus está com você. Deus está em você. E Deus habita em você. O poder dele permanece contigo. A partir do momento que você tem essa consciência que Deus está do teu lado, você vai ganhar uma capacidade, uma força extraordinária, extra, porque você não vai se sentir sozinho. Deus está contigo. Muitas pessoas lutam, batalham, choram, esperneiam, sofrem, reclamam, murmuram. Por quê? Porque dentro delas ela tem aquele senso: parece que eu estou sozinha, parece que Deus não olha para mim, parece que Deus me abandonou. Então começa
Vamos começar isso aqui com o seguinte pensamento: Deus está contigo. Deus está com você. Deus luta junto com você. Deus, ele age em você. Certo? E você não está desamparado. Você não está desamparado. A certeza de que a presença divina está contigo vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. E talvez você tenha lutado, chorado, buscado saber qual é o seu propósito de vida, qual é o seu propósito de existência, o porquê que você está aqui. Saiba que Deus é o principal interessado de que você cumpra o seu propósito. Certo? Deus é o principal interessado. A partir de hoje, a sua mentalidade vai ser a seguinte: algumas pessoas erram porque elas querem fazer tudo sozinha e não buscam saber o que Deus tem para elas. Esse é um erro. Outro erro é o contrário. Tem aqueles que buscam fazer tudo sozinho. E tem também aqueles que erram por quê? Porque eles acham que Deus tem que fazer tudo por elas. E na verdade, Deus, ele trabalha em nós e através de nós. Crie o seguinte pensamento a partir de hoje: você é o protagonista da sua história. Você está aqui para trazer à existência o que Deus escreveu ao seu respeito. Eu diria que você é o protagonista, você está aqui para manifestar aquilo que foi escrito a seu respeito. Deus é o autor da sua existência. Deus é o autor da sua vida. E como autor da sua existência, ele proveu tudo o que você precisa. Eu já estou aqui quebrando crenças limitantes. Apóstolo, o que é crenças limitantes? Se você se sente travado, se você se sente bloqueado, é porque dentro da sua mente existem crenças limitantes. As crenças limitantes, elas criam bloqueios. O que são os bloqueios? São blocos de energias que se acumulam no seu interior, que são formados pelos seus pensamentos. Então, se você está se sentindo incapaz, a primeira coisa, você vai parar de culpar as outras pessoas por aquilo que você não está conseguindo desenvolver. Porque por mais que as pessoas podem influenciar, mas você é o gestor da sua existência, você é o protagonista da sua existência. As demais pessoas só vão te auxiliar, só vão te ajudar no processo. E a partir do momento que você entender que só depende de você para dar certo, tudo vai começar a cooperar para que as coisas venham acontecer, para que as coisas venham fluir. Então nós precisamos ir na raiz da questão. E nesse trabalho de mentoria nós vamos trabalhar a questão das crenças, nós vamos trabalhar a questão dos valores, nós vamos proporcionar a você a oportunidade de remover as crenças limitantes, desativar a crença limitante e ativar uma nova mentalidade. Nós já abrimos aqui, dando a você uma chave, que você se torne o profeta da sua existência. Agora, como que você vai se convencer disso? Não é apenas um fato de falar da boca para fora. Você precisa se autoafirmar isso para que, digamos, talvez uma limitação do seu ser se rompa. Eu estou falando isso hoje para vocês, mas por longos anos, devido às situações a qual eu fui submetida, o Senhor ele teve que afirmar para mim qual era a minha identidade. E por muito tempo ele dizia para mim: filha, você é profeta. Você é profeta. E como profeta nós temos que usar nossa autoridade. Primeiro, para transicionar a nossa própria vida. E quando nós transicionamos a nossa própria vida, nós recebemos autoridade para transicionar a vida de outras pessoas também. Então, além das ferramentas
A primeira frase que nós demos ali, eu sou o profeta da minha existência, tá? Eu sou o profeta da minha existência. Então, nessa mentoria, nós vamos proporcionar a você as ferramentas de transição, mas nós vamos proporcionar a você também o ambiente propício para que todo desbloqueio aconteça. Nós vamos fazer também algumas atividades práticas que você vai tomar como estilo de vida, certo? Então, algumas pessoas perguntam, apóstola, qual é o período de tempo que vai demorar essa mentoria? Queridos, eu creio que vai ser diferente de uma pessoa para outra. Tem pessoas que talvez se destravem rapidamente e fluam. Mas a gente não pode ter pressa. A gente não pode ter pressa. A gente precisa só continuar, dar prosseguimento. Uma das coisas que atrapalha muito a humanidade, às vezes é o conformismo e às vezes também a ansiedade. Muitos são conformados, outros são ansiosos demais. E nós vamos ensinar para você que nem o conformado, nem o ansioso consegue nada. Só atrapalha. Certo? Só atrapalha. Então, para que a gente consiga ter resultado, você vai ter que permitir a gente trabalhar as suas crenças. Se você é aquela pessoa assim, que diz, eu nasci assim, vou morrer assim, eu não mudo, então não perca o seu tempo de assistir a mentoria, tá? Para que você tenha resultado, você vai ter que permitir que a gente trabalhe nas suas crenças, que a gente identifique aquilo que está te trazendo bloqueio. Porque como eu estava falando, aquilo que você crê movimenta uma carga energética. Essa carga energética, ela cria blocos dentro de você. Esses blocos impedem que você acesse tudo aquilo que Deus tem para você. É aqui que as pessoas precisam compreender. Às vezes elas ficam reclamando, e elas acham que Deus não está nem aí para elas. Deus trata todos os filhos de igual maneira. Deus trata todos os filhos de igual maneira. Não existe essa questão, Deus escolheu um e o outro Deus abandonou. Queridos, em questão, às vezes, de função, Deus, ele distribuiu funções, ele distribuiu ministérios. Mas na questão de filiação, Deus cuida de todos. Agora, digamos que, vamos usar aqui um exemplo. Digamos que você pegue uma planta e coloque essa planta num local fechado, né? Você coloca essa planta num local fechado. Essa planta está morrendo ali naquele local fechado. Vem a chuva, mas a planta está num local fechado. E você reclama porque a planta está morrendo, só que você não leva essa planta para o sol, você não leva essa planta para tomar chuva. Assim acontece na nossa vida. Quando nós temos crenças limitantes, nós estamos fechando o acesso de Deus até nós. Não é que Deus não nos acessa, nós é que fechamos. É por isso que Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Então, para nós recebermos as coisas de Deus, nós precisamos estar com as crenças certas. Estar com as crenças certas significa o quê? Primeiro, estar livre dos bloqueios internos e estar com a nossa conexão ativa. Quando você está com o seu padrão de crenças alinhado com o reino espiritual, haverá uma conexão fluindo como um rio de águas vivas. Jesus falou sobre isso. Tá? Quando nós estamos crendo da maneira correta, o reino espiritual vai fluir para nós como um rio de água viva. Tá? Esses ensinamentos já estão destravando vocês. Se você estiver pegando o código do que eu estou falando, muita coisa já está sendo gerada dentro de você. Então, queridos, eu poderia estar aqui ativando unção,
liberando fogo, que eu amo fazer tudo isso. E as pessoas também amam isso. Só que se eu ficar aqui 1 hora liberando unção sobre a sua vida, você vai sair daqui cheio da unção. Porém, se você não tiver entendimento, a unção, ela vai estar em você. Mas a unção, ela age e ela manifesta o seu pensamento. Ela manifesta aquilo que você pensa e aquilo que você fala. Então, se eu liberar a unção, mas eu não alinhar o seu pensamento, você vai continuar produzindo aquilo que você não quer. Então é preciso sim liberar a unção, e você já está recebendo a unção desde o momento em que você entrou nesse ambiente. Agora, o ensinamento vai fazer com que você alinhe a sua mente com o reino dos céus e você viva segundo o padrão do reino. Amém, queridos? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos o quê? Você vai ter que permitir que a gente trabalhe as suas crenças, né? Os seus valores. Nós colocamos o título ali, o plano divino, resgate de identidade. Teve mais uma frase ali que vocês queriam ter escrito, né? Antes que eu entre agora nessa segunda etapa. A frase foi a seguinte: Deus é o autor da nossa existência. Eu sou o protagonista, tá? Escreve também no caderninho. Deus é o autor da existência. Eu sou o protagonista. Amém? 2 frases aí para vocês escreverem e alinharem a mente de vocês. Por quê? Porque daí você vai entender que Deus, Ele é o autor, mas você tem que agir aqui na terra. Você foi enviado aqui exatamente para cumprir aquilo que Deus pré-ordenou. Só que você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está contigo. Amém? Vamos lá. Para começarmos aqui, alinhar o nosso pensamento com o reino, tá? O propósito nosso é alinhar o nosso pensamento com o reino de Deus. Alinhamento de reino, alinhamento espiritual, o que você queira dizer. Alinhamento de reino, alinhamento espiritual. Nesse alinhamento de reino, vamos começar aqui a primeira didática. Quem eu sou? Olha para dentro de você agora nesse momento, respira profundamente e responde: quem eu sou? Quem você é? Quem você é? Se alguém quiser escrever, pode escrever, queridos. Vai ser bem pausado, tá? Vamos deixar você pensar, vamos começar a mudar os arquivos aí. Nós já estamos mudando crenças, sabe? Nós já estamos mudando crenças aqui. Quem você é? Irmã Alessandra escreveu: eu sou filha do rei. Ô, glória! Se você é filha do rei, então é princesa, né? Sou um ser espiritual. Eu sou ungida do Senhor. Eu sou filha do Deus, de Deus Altíssimo. Sou filha do Rei. Sou filha de Deus. Sou filha amada. Isso aí. Sou filha amada. Sou filha amada. Eu sou um espírito e habito num corpo. Sou filha do Rei. Sou filha do Pai. Isso daí. Vocês já estão aí esperto, né? Isso é resgate de identidade. As pessoas que não têm dentro de si a filiação divina, quando você pergunta quem elas são, ou elas vão falar o título, né? Ou elas vão falar a profissão,
ou elas vão falar o nome delas. Tudo isso faz parte. Mas a nossa origem e a nossa identidade está em Deus. A nossa origem de filiação é divina. Tá, queridos? Já é tempo de nós quebrarmos as limitações que a natureza humana impôs sobre nós. A nossa origem é divina. Certo? Ainda que nós nascemos em figura humana e somos experimentados em figura humana, mas a nossa origem, a nossa identidade primária é divina. Nós somos filhos de Deus. Jesus, ele fazia questão, mesmo que os fariseus, mesmo que os escribas o condenassem porque não aceitavam a frase de Jesus, mas Jesus, ele fazia questão de falar da origem dele. Eu sou filho de Deus. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. A partir do momento que essa consciência de filho, e o que é a consciência de filho? É a presença do próprio Cristo dentro de nós. Tá, queridos? A partir do momento que o espírito de filiação estiver ativo em você, aqui começa a sua transformação. Às vezes você ouve falar disso, mas é preciso que a essência divina esteja ativa dentro de você. Sim, começa pela sua mente, quando você um dia ouviu falar que você é filho de Deus. Ali você ouviu essa frase e você a recebeu no seu coração. A partir do momento começa um processo. A centelha divina, a essência divina é ativada dentro de você. Quando nós falamos do espírito de filiação, nós estamos falando da natureza de Cristo vivendo em nós. Então não é só uma declaração de boca, é algo que é ativado dentro do nosso ser. Quando nós agora recebemos a natureza divina. Se você está vivendo nessa essência de natureza divina, de centelha divina, você tem a natureza de Cristo, a natureza de um filho. E nessa consciência de filho, tudo muda. Tudo muda. Você vai ver a parábola do filho pródigo. Havia um dentro de casa que era filho, mas a consciência dele era de escravo. O outro era filho, mas resolveu sair e viver do jeito que ele queria. Até o dia que ele caiu em si e voltou para casa. Então, queridos, a ideia de filiação, ela precisa ser consciente. Nós precisamos ter a consciência de que somos filhos de Deus, que por mais que estamos temporariamente num corpo físico, como a própria palavra diz que Jesus, ele foi experimentado na figura humana, só que Jesus é uma representação de cada um de nós. Aquilo que Jesus passou, aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus ensinou, foi para nos levar de volta ao Pai e nos mostrar de volta o caminho. Foi para restaurar em nós a essência divina. Foi por isso que ele prometeu a vinda do Espírito Santo. E a vinda do Espírito Santo dentro de nós é o resgate da nossa identidade, é o resgate da nossa natureza, é através do Espírito que nós podemos agora clamar dizendo: Abba, Pai. Cristo em nós, esperança da glória. Não se trata de uma religião externa, se trata de uma essência divina que agora vive dentro de nós. Aquilo que estava adormecido agora é despertado. A partir do momento, queridos, que você desperta dentro de você a natureza de um filho, acontece algo. Aquela centelha divina que é
a vida do próprio Deus, pega isso em nome de Jesus, aquela centelha divina que é a vida do próprio Deus, o tesouro em vasos de barro. Existe uma conexão entre o céu e você. Quando o seu espírito é ativado, instantaneamente, é como se uma linha invisível, podemos dizer assim, uma frequência invisível é conectada dentro de você agora. Não é você estar aqui, Deus separado de você, não. Há uma unificação. Quando o espírito agora desperta, ainda que ele vai crescer em consciência, mas você está conectado com o céu. Existe uma frequência que te liga às dimensões espirituais. Então, para você acessar a sua identidade, para você acessar a sua origem, você precisa acender essa fagulha divina, essa brasa divina dentro de você. E à medida que você acende essa essência dentro de você, ela passa a ser a bússola de direção para a sua vida. Hoje nós não vamos ensinar, mas no decorrer da mentoria nós vamos ensinar a você a ser guiado pela essência divina, a você ser guiado pela natureza divina que está dentro de você. Entenda algo. As pessoas, elas buscam tanto externamente o seu propósito, a sua missão, a partir do momento que você encontra a sua identidade. Qual é a sua identidade? Você é filho de Deus. A partir do momento que essa centelha divina está viva dentro de você, ela se torna a sua bússola. Essa centelha divina que é acesa na região do seu coração, ela passa a acender toda a sua estrutura. Essa mesma centelha que agora se iniciou e se ativou ali perto do seu coração, ela passa, queridos, a desenvolver todos os setores do seu espírito. Entenda algo, quando você foi enviado à terra, como filho de Deus, como ser espiritual, você foi enviado à terra. E quando você foi enviado à terra, tudo que você precisa para cumprir a sua missão e o seu propósito foi enviado junto com você. Mas a partir do momento que o ser humano ele perdeu a conexão dessa essência, ele perdeu também a direção. Ele ficou, digamos, jornadeando sem uma direção. Agora entenda, dentro do seu DNA está impresso. Dentro do seu DNA está impresso tudo o que você precisa fazer aqui na Terra. Tudo. Tudo. Então, a partir do momento que você tiver conhecimento dessas coisas, você vai parar de jornadear no deserto e você vai parar de correr atrás daquilo que as outras pessoas dizem. Queridos, Deus pode usar profetas, Deus pode usar pai, Deus pode usar mãe, Deus pode usar amigos, Deus pode usar pastores para te dar uma orientação. Mas dentro de você tem todas as informações também. E é interessante que quando alguém fala algo externamente que não está de acordo com aquilo que está dentro de você, você entra em batalha. Só que nós aprendemos mais a seguir padrões e comportamentos culturais do que olhar para a essência divina que está dentro de nós. Então é uma reeducação. É uma reeducação. E você vai entender que as pessoas que desenvolveram na Terra com excelência o seu propósito de vida, elas eram consideradas pela cultura em si, pelas pessoas em si, como alguém meio desnorteado, meio maluco, meio fora da casinha. Se você analisar Jesus, ele só fazia, como ele mesmo disse, o que eu vi o Pai dizer. Eram pessoas que o sistema não aceitava. Então o que nós vamos fazer aqui?
Se você está com a sua centelha divina acesa, nós vamos aumentar ela em nome de Jesus. Não nós, mas a comitiva do céu que faz as ativações. Se você não sabe acessar o seu GPS interno, nós vamos te ensinar a acessar o seu GPS interno. Certo? Vamos ajudar você a mudar as suas crenças. Amém? Primeira coisa que você vai enumerar agora dentro dessa linha de pensamento. Uma vez que você já tem acesso ao seu interior, você já sabe se conectar com a essência divina. A essência divina vai ser o seu GPS, vai ser o seu guia. Foi o que Paulo disse, aquele que vive no Espírito, ande também no Espírito. Nós não podemos nos orientar com as coisas externas, nós precisamos nos orientar pelo nosso espírito, certo? Agora, para que você consiga acessar realmente a sua essência e ser guiado por ela, alguns passos você vai ter que dar. Primeiro passo, coloca lá, vencer a barreira do medo. Vai escrevendo, ou no celular, em alguma coisa aí, para você ser guiado pelo GPS espiritual. Você está na Terra, mas se você estiver atualizado no tempo, no espaço, você vai ter uma luz, um farol que vai te guiar. Tá? Nós vamos ensinar também sobre o processo de atualização. A partir do momento que você estiver conectado com a sua essência divina, a primeira coisa, vencer a barreira do medo. Qual que é a barreira do medo? Foi aquilo que separou Adão da voz do Pai. Muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus porque ainda não venceram a barreira do medo. A partir do momento em que Adão foi ativado e se escondeu de Deus, isso, toda alma vivente que passou, através do portal da natureza humana, que é Adão, ele já nasce com esse sentimento de medo. Então a primeira coisa para você ouvir a voz de Deus e ser guiado pela bússola interna é vencer a barreira do medo, tá? Como que você vai vencer? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Vocês percebem que eu não estou lendo a Bíblia, mas eu estou declarando a Bíblia. Por quê? Primeiro, a Bíblia tem que estar dentro de nós. O amor do Pai lança fora todo medo. A partir do momento, você sabia que ouvir a voz de Deus deveria ser algo natural para todo ser humano? Para o índio lá no mato, para todo ser humano. Ouvir a voz de Deus deveria ser algo natural para todo ser humano. O que impede o ser humano de ouvir a voz de Deus é a ativação do medo. Tive medo e me escondi. A partir dali, houve o processo de rompimento, de separação. E o que separou o ser humano de Deus? O que impediu o ser humano de permanecer em unidade? Foi o medo, queridos. A partir do momento que você desativa o medo, você volta à essência, você volta à origem, você passa a ter um relacionamento com Deus. Amém? Segunda coisa que você precisa fazer para você ser guiado pelo Espírito,
para você ser guiado pela essência divina que está dentro de você. Segunda coisa, liberar o passado. Você sabia que o único momento que existe no plano Terra, o único momento que existe é o presente, é o agora. A sua vida existe agora. A sua vida existe no presente. Se você estiver preso no passado ou relembrando coisas do passado, você não estará vivendo. Você até existe, mas não estará vivendo. E o tempo presente foi feito para viver. É no presente que você traz à existência as coisas do plano espiritual, tá? Se você ficar no passado, você vai estar num processo daquilo que eu chamo de andar em círculo. Quando você anda em círculo é porque você está preso no passado. Você está preso em alguma situação. E você não está movendo uma energia nova para você prosseguir. Seus pensamentos estão repetitivos e você está andando em círculo. Por quê? Porque todos nós fomos criados por Deus para viver os ciclos e passar adiante. A nossa vida, né, quando a Bíblia, quando o nosso tempo é contado aqui, digamos 12 meses, os ciclos semanais, mensais e anual, tudo isso tem um porquê. Para você mudar a sua realidade e transicionar algumas coisas, é preciso um ciclo de 12 meses. É por isso que o humano tem 12 meses. Certo? Não é à toa que Deus fez dessa maneira. Normalmente para você, vamos usar um termo aqui agora, para você sair de Lodebar e você ir para um outro local, você precisa de um tempo. Não vai acontecer do dia para a noite. E talvez aqui é que está o erro de muitas pessoas. Elas estão numa situação, elas querem mudar, mas elas também não sabem para onde quer ir. Ou seja, eu não quero aquilo que eu estou vivendo, eu não me agrado daquilo que eu estou vivendo, mas eu não sei também o que fazer. E elas ficam rodando em círculo. Foi aquilo que o povo de Israel ficou por 40 anos no deserto fazendo, sem adentrar na terra prometida, sendo que eles passavam na porta e não entravam. Passavam na entrada e não conseguiam achar a entrada. Muitas pessoas, elas ficam rodando em círculo, passam, né, pelo local da bênção, passam pelo local onde Deus tem, mas não conseguem ver, porque estão aprisionadas. E você hoje já sabe que o que faz você rodar em círculo não é o vizinho, não é o teu patrão, não é a outra pessoa. O que faz você rodar em círculo é o seu padrão de pensamento. Porque quando você está pensando, você está se travando, você está criando os bloqueios que impede Deus de te conduzir. E além de formar os bloqueios internos, você também está gerando ao redor de você uma casa energética que vai te travar, que vai te aprisionar. Os chamados prisão de alma, prisão de sentimentos. É verdade, parece que não saímos do lugar e tudo é repetitivo. Exatamente, você vai ver, a gente até usa o termo, né? De novo isso, né? De novo isso, de novo isso. E não é que Deus quer que você fique ali, Deus quer que você vá adiante. Existe um itinerário certo, e tudo isso está dentro de você. E o interessante é que quando você não consegue cumprir aquilo que está dentro de você, que intuitivamente você sabe, você começa a entrar, às vezes, em depressão, você adoece, um monte de coisas sobrevêm. Por quê? Porque intuitivamente você sabe que você já deveria estar em tal lugar, mas você não consegue passar. Certo? Estou hoje fazendo de forma bem resumida, tá? Mas durante os treinamentos nós vamos fazer isso didaticamente. Então, a partir do momento que você libera o passado, você vai atualizar a sua bússola interna.
como eu estava dizendo, o único tempo que tem para você produzir é o tempo de agora. Se você estiver presa no passado, você não vai ir para frente. E se você também estiver ansioso pelo futuro, você também não vai produzir nada. Por quê? Porque o futuro não existe. Existe só o agora. O futuro ainda não chegou. Então a ansiedade, como disse Jesus falou, basta cada dia o seu próprio mal. A ansiedade só vai gerar preocupação para você, vai gerar enfermidade para você, vai gerar mal-estar, vai gerar problema, mas não vai resolver nada. Então assim, planeje sua vida junto com o Espírito Santo. Você precisa decidir, saber para onde você quer ir, o que você quer ser. Isso você precisa sim, com certeza. Você tem que estar aqui hoje, planejar, mas a partir do momento que você planejou ou colocou nas mãos de Deus, traçou a sua rota, você precisa dar procedimento. Tá? Você precisa dar procedimento. Você sabe para onde que você quer ir? A partir do momento que você sabe, você vai viver um dia por vez naquela direção. É como você pegar um carro. Eu tô aqui em Santa Catarina, eu quero ir lá para São Paulo. Então eu preciso pegar o carro e começar a caminhada. Mas isso não significa que eu vou sair daqui e instantaneamente eu vou me encontrar lá em São Paulo. Existe um tempo, existe um processo. E uma das coisas que o Senhor sempre diz para mim, quanto maior o seu propósito de vida, mais tempo você vai ter que ter de preparo. É aquela questão, quanto maior o prédio, maior tem que ser o fundamento. Quanto maior é uma árvore, mais profundas são as suas raízes. Então, quanto maior o propósito de vida, algumas pessoas, às vezes, que têm um propósito de vida grande, pode parecer assim, poxa, todo mundo se deslancha, né? Essa era uma questão minha. E por que parece que a gente, às vezes, está gerando, está ali no processo e está demorando? Você tem que entender também o tempo para cada coisa. Existe o tempo de você criar raízes, existe o tempo de você se estruturar, existe o tempo de você colocar fundamentos. Mas depois que fundamentos estão estabelecidos, então começa agora o edifício externo. Só que enquanto você está colocando fundamentos, nada aparece. Deus está falando com alguém aqui agora. Pessoas que estão, pessoas que estão com uma caminhada com Deus, pessoas que estão num relacionamento com o Pai, mas acha que não está aparecendo nada. É porque você está firmando raízes. A árvore, ela vai ser uma árvore muito grande. Vai ser uma estrutura muito grande. Então, é preciso que as raízes sejam profundas, para que quando essa planta começar a crescer, ela não venha tombar, certo? Ela não venha tombar. Então assim, espere o tempo certo para cada coisa. Existe o tempo de você criar raízes, existe o tempo da árvore crescer, dar folhas e o tempo do fruto. Interessante que quando você está ligado com Deus, Deus sinaliza essas coisas. Ele mostra em que etapa que você está. E quando chega o tempo dos frutos, Deus começa também a mostrar árvores com muitos frutos maduros. Se você estiver plenamente alinhado, Deus vai sinalizar através de sonhos, através de visões. Quando você começar a ver a árvore com os frutos bem madurinhos, você saiba que é tempo de colheita. Assim aconteceu comigo. Faz alguns tempos que o Senhor começou a sinalizar árvore com frutos maduros. E o Senhor dizia tempo de colheita. Então existe tempo de plantar e existe tempo de colher. Nós não podemos perder os tempos e as estações. Às vezes a espera, ela não é fácil, mas ela é necessária. Escreve ali, a espera não é fácil, mas é necessária. Se você fizer uma estrutura mal feita, queridos, corre o risco depois de desabar todo o edifício que você construiu. Amém? Então nós enumeramos aqui, vença
a barreira do medo, libere o passado e também espere o tempo, né, para chegar ao futuro. Se você ainda não acessou a sua identidade como filho de Deus, né, você precisa acessar. Talvez tem pessoas assim que sabe que é filho de Deus, mas ainda não sente que é filho. Porque quando se trata de filiação, é preciso saber, mas é preciso também sentir. Quando você entra no estado de sentir que você é filho, aí é onde as coisas começam a mudar. Mas começa pelo saber, tá? Você sabe que é filho. Daqui a um pouco vai gerar o sentimento. Quando gera o sentimento, a essência divina cresce dentro de você. Então, acessar a identidade, ativar a sua essência, permanecer conectado à sua essência, também é um ponto. A partir do momento que você se estruturou como filho de Deus na sua mente e você acessou a sua essência, você precisa permanecer conectado com a sua essência. E para você seguir, ouça a sua intuição. Deus está trabalhando em seu favor. Nós fizemos tudo isso de uma maneira muito rápida. E nas aulas nós vamos fazer isso didaticamente. Isso que eu estou fazendo hoje com vocês deveria ser um trabalho feito na infância, com as crianças. Para as crianças já acessar, né, a natureza divina delas e seguirem aquilo que o Pai designou para elas. Queridos, quem melhor do que você para saber a respeito da sua existência? O mapa da sua existência está dentro de você. Você só precisa aprender a acessar. Eu creio que talvez esse seria o principal trabalho de um líder. Nós, como líderes, não fomos chamados para controlar pessoas e nem para dominá-las. Nós fomos chamados para ser um facilitador, um orientador. Então, nós líderes precisamos apenas te ajudar nesse processo. A principal missão nossa foi, ou melhor dizendo, fazer com que você acesse a sua identidade, você acesse a essência divina, você entre num relacionamento com o Pai. E aí você vai seguir a sua vida. E mais, você se tornará alguém que vai repetir esse processo. Porque se a humanidade toda tivesse conhecimento disso, eu creio que as coisas estariam diferentes. Mas nós louvamos a Deus porque nesse tempo Deus está levantando uma geração de facilitadores, uma geração de pessoas que serão mentores. Primeiro, mentores da sua própria existência e depois ajudar outras pessoas no processo. Eu quero dizer para você que a EAPSE não é uma religião. A EAPSE, ela nasceu no coração de Deus. Como eu disse para vocês, nós aparecemos na mídia há pouco tempo, mas a raiz, né, daquilo que foi gerado em Deus e foi plantado aqui na terra no tempo certo, já faz muito tempo. Faz muito tempo que Deus está trabalhando a nossa estrutura. Faz muito tempo que Deus está alicerçando o nosso ser para que esse trabalho viesse à existência. Só que não é um trabalho nosso, é um trabalho do reino para resgate de almas, é um trabalho do reino para ativar essências, é uma missão do reino para que mais pessoas sejam conectadas ao reino dos céus e venham viver em alinhamento com um propósito eterno. Por quê? Porque o seu propósito é eterno. Ele não nasceu na configuração da terra. O seu propósito de vida nasceu no coração de Deus.
E eu digo mais, antes de você ser enviado para a terra, você participou junto com Deus daquilo que você viria fazer aqui. O reino espiritual ele funciona um pouco diferente do sistema dos homens. O reino espiritual é algo que o céu está lá e ele toma conselho. E ele vê na terra qual é a necessidade. Por exemplo, quando existe aqui na terra um desequilíbrio em determinada área, aí você vai ver, né, a própria Bíblia diz a respeito de Jesus, em vinda plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam embaixo da lei. Qual era o propósito da vida de Jesus? Naquele tempo as pessoas estavam sendo subjugadas por uma lei, a qual Pedro ele diz que nem os pais puderam guardar, e nem eles também. Mas havia um jugo de servidão sobre a humanidade, e Jesus ele foi enviado exatamente para libertar pessoas que estavam embaixo daquele jugo de servidão, certo? Assim foi com todos os profetas. Você vai ver profeticamente, você vai ver também pessoas como Moisés, que Deus viu a escravidão do povo no Egito e Deus enviou um libertador. Então, quando Deus envia alguém para a terra, é para um propósito específico. E quando a função é de libertador, o libertador não vai repetir aquilo que um sistema está fazendo. O libertador ele vai fazer o contrário. Por quê? Porque se as pessoas estão sendo subjugadas por um sistema, o libertador vai fazer o contrário. Aí você entende o porquê que o libertador não é aceito dentro de um sistema e o porquê que o sistema persegue um libertador. Por quê? Porque as pessoas elas formaram a mentalidade que libertação só acontece quando você coloca a mão na cabeça da pessoa e expulsa o demônio. Aquilo ali é um processo de exorcismo. Se a pessoa sabe ministrar o desbloqueio, vai desbloquear com certeza. Mas se a pessoa não mudar a maneira dela de pensar, ela própria vai voltar para a prisão de novo. É isso que acontece muitas vezes. As pessoas são libertas dos espíritos malignos? São. Embaixo de um comando de autoridade, sai, ele vai sair. A pessoa pode receber uma ministração de unção e ser desbloqueada nas suas emoções, na sua mente? Pode, com certeza. Só que houve o desbloqueio, mas se ela continuar com os mesmos pensamentos, ela própria vai voltar novamente para o casulo. Ela própria de novo vai voltar para a prisão. É por isso que a palavra de Deus ela diz no Evangelho de João: conhecereis a verdade. Primeiro diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A consciência de um filho é livre. Agora também diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo eu entendo que a libertação é um conjunto. Existe ação e existe conhecimento. Quando você rompe os bloqueios causados pelos seus próprios pensamentos, agora você está livre, mas você precisa mudar a sua maneira de pensar para que você continue livre. Inclusive, a entrada no reino se dá quando isso acontece. É por isso que o convite de entrada no reino é: mude a sua maneira de pensar. O chamado arrependimento. Arrependimento nada mais é do que você mudar a sua maneira de pensar. Você pensava de um jeito e agora você passa a pensar não em conformidade com aquilo que os homens dizem, mas em conformidade com aquilo que o reino dos céus diz. Amém? Aquilo que Cristo, né? Agora, corrigindo também, quando a gente fala de palavra, quando a gente fala de livro sagrado, você precisa entender na Bíblia o que é a consciência de Deus, o que é a consciência de Cristo e o que é a consciência de um profeta, o que é a consciência de um apóstolo, o que é a consciência do povo. Por quê? Porque a Bíblia traz experiências e muitas vezes a gente vê pessoas repetindo padrões, porque está escrito, está escrito. Mas aquilo que está escrito é a consciência de Deus ou é a consciência de um profeta?
É a consciência de Deus ou é a consciência do povo? É a consciência de Cristo ou é a consciência do fariseu, a consciência do escriba? Nós estamos aqui para viver a consciência de Deus para nós. A consciência de filhos de Deus. E nada melhor do que Jesus para nos mostrar o Pai. Nada melhor do que Jesus para nos dar o exemplo do que é ser um filho de Deus. Amém? Existem versículos bíblicos, querido, que as pessoas sabem de cor. Só que mais do que saber um versículo bíblico, essa palavra precisa criar vida dentro de nós. Porque enquanto eu recito um versículo bíblico, é bonito, mas essa palavra precisa criar vida dentro de nós. Essa essência da palavra, é ela que vai me movimentar. Por quê? Porque quando eu me alimento da palavra, quando eu me alimento desse pão vivo, agora eu estou alinhado com as frequências do Espírito, eu estou conectada com o reino espiritual. E aí se cumpre uma palavra que diz que todas as coisas correrão atrás de nós e nos alcançarão. Você quer viver nessa realidade espiritual? Você tem como viver, basta você substituir. Primeiro você vai ter que identificar suas crenças limitantes. Depois que você identificou as suas crenças limitantes, você precisa agora substituir pela essência da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te conectar com todas as liberações e bênçãos dos céus. A palavra de Deus, ela vai te conectar com as dimensões do Espírito. Aí se cumpre. Todas as bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. Você se tornará no imã que vai atrair e vai manifestar aquilo que o céu tem para você. Por quê? Algumas pessoas falam sobre a atração. Na verdade, quando você se torna a palavra viva, aquilo que está escrito a respeito de Jesus, João, Evangelho de João diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Queridos, o mesmo processo acontece na vida de cada filho de Deus. Você, antes de vir para cá, era a essência divina, também chamada de verbo ou palavra. Mas você veio, você foi enviado, e aqui você foi manifestado em carne. Agora, aquilo que está dentro de você precisa estar alinhado com aquilo que está lá no céu. Aí, aquilo que está lá no céu vai se manifestar aqui. Então você estará andando, é por isso que a Bíblia diz o quê? Que Deus tem obras prontas para que a gente ande nelas. Deus já tem obras prontas para que você ande nelas. Você só vai andar, você não precisa se preocupar. Você vai viver o agora e você vai fazer no dia aquilo que Deus pré-ordenou para você. Tudo já está pronto, já está feito. Você só precisa desse alinhamento. Deixar o passado, viver o presente. Você precisa, e deixar o passado significa o quê? Largar toda a carga energética do passado. Por quê? Porque existe uma unção fresca para cada dia. Gente, quando você começa a entrar nesses mantos, nesse mistério, você vai entender a mente e a didática divina. A Bíblia diz que existe um óleo fresco para cada manhã. E a palavra de Deus também, ela se renova a cada manhã. Tá entendendo o mistério? Você não vai viver do dia de ontem, você vai viver o dia de hoje. Amanhã começa outro dia, existe um óleo fresco. E existe uma palavra que se renova a cada manhã. É por isso que viver no Espírito é andar em novidade de vida. É andar em novidade de vida. Agora, o que o sistema fez com você? O sistema fez você repetir as mesmas coisas por longos anos. Uma das grandes broncas que eu tinha, porque eu sempre acreditei na palavra de Deus. Porém, as práticas que me eram ensinadas não funcionavam.
E eu dizia para Deus assim, Deus, eu quero uma fé que funcione. É isso que você tem que dizer para você e você tem que fazer ressoar no mundo espiritual. Você não vai duvidar daquilo que Deus tem para você. Você não vai achar que Deus se esqueceu de você, mas você vai dizer, eu quero uma fé que funcione. Eu quero pensar como meu pai pensa, eu quero viver como meu pai designou que eu vivesse. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. E eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Só que antes de ter, é preciso ser. Quando você larga a questão do ter, você vai para o ser. O ser é a essência. O ser é a essência. E a essência manifesta o ter. Amém? Aleluia? Amém? Então hoje foi a primeira aula, né? Estamos aí 1h e pouco, foi a primeira aula, é uma apresentação. É uma apresentação daquilo que nós vamos desenvolver, tá? De uma forma bem didática, bem próxima a vocês. Quero acompanhar vocês nesse processo. Então, vou dar mais uma tarefa aqui. Não vai ser só uma tarefa. Então, assim, ó, tá? Vou apenas fazer uma colocação para vocês. Não pense que eu estou querendo alguma coisa em troca, tá? O que eu estou desenvolvendo com vocês, no sentido espiritual, muitas pessoas fazem isso na questão emocional. Porque quando nós vamos tratar a espiritualidade, nós precisamos tratar das emoções também. Porque se eu não limpar e não atualizar as suas emoções, você não vai acessar a sua essência. Certo? Você não vai acessar a sua essência. Então eu preciso limpar a parte emocional, a parte sentimental, para você ter acesso à sua essência, ao seu espírito. Mas hoje existem muitas pessoas que fazem mentorias e ajudam as pessoas emocionalmente, psicologicamente. Se você for procurar um psicólogo, alguém que trabalhe as suas emoções, queridos, uma sessão de um psicólogo, uma sessão de um mentor, por aí, né, custa em média, uma sessão custa em média de 100 a 500 reais. Uma sessão. E uma sessão não é suficiente. Nós estamos te oferecendo um acompanhamento, nós estamos te oferecendo um encontro semanal online. Nós estamos te oferecendo uma aproximação através do WhatsApp. É claro que se nós formos fazer isso, nós vamos ter que fazer com horário marcado. Certo? Nós estamos oferecendo isso para o reino de Deus. Nós estamos oferecendo isso para o povo de Deus. Agora, o que você vai ter que ter? Dedicação. Você vai ter que ter dedicação. Você vai ter que ter o teu caderninho para você começar uma nova história. Por quê? Porque não adianta eu vir aqui te dar uma palestra e você dizer assim, poxa, que palestra bonita, que emocionante, mas se você não colocar em prática não vai mudar nada. Então é preciso ter comprometimento. É preciso ter comprometimento. Amém? Outra coisa que eu vou pedir para você. Você vai convidar mais pessoas para estar presente aqui conosco, tá? Não é porque eu quero número, eu quero ajudar o maior número de pessoas, tá? Eu não quero seguidores, eu não quero audiência, eu quero ajudar o maior número de pessoas. É isso que eu quero. Então você vai se tornar o missionário para essa missão. Você vai convidar mais pessoas que precisam de ajuda. Você vai convidar mais pessoas que precisam de ajuda para estar presente. Tá? Outra coisa que eu vou pedir para você, isso aqui agora não é obrigado, é só se você quer fazer.
Se você fizer, você vai me ajudar e você vai ajudar outras pessoas a ser alcançadas. Você vai tirar um print ou uma foto da tela e você vai postar no seu perfil e você vai escrever lá um comentário sobre essa primeira aula, certo? Você estará divulgando esse trabalho de mentoria, certo? Vai tirar ali uma foto, ou fazer um print ali e vai compartilhar no seu perfil do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, aonde você quiser. Lúcia Coelho, eu estou bloqueada para compartilhar no meu Face. Ah, tá, entendi. Certo? Mas nos ajude da maneira como você, digamos assim, achar melhor aí, tá bom? Tirando uma foto, vamos tirar uma foto assim com joinha. Aleluia. Dá um tempinho aí para você. Amém? Amém? Mais uma tarefa para vocês. Vocês vão perceber que não vai ser só eu que vou trabalhar, não. Vocês também vão ter a parte de vocês. Nesse mesmo caderninho, vocês vão identificar, anotar. Vocês vão identificar e anotar quais são as áreas da vida de vocês que precisa ser desbloqueada. Essa é a tarefa, tá? Vocês vão identificar quais são as áreas que precisam de desbloqueio. E, se for várias, nós vamos trabalhar uma por uma, tá bom? Na próxima aula, vocês tragam para nós que nós vamos estar, aí trocando figurinhas a respeito daquilo que vocês vão identificar. Há um exemplo, apóstola. Estou com a minha vida financeira travada, eu estou emocionalmente travada, eu estou sentimentalmente travada, eu estou mentalmente, a minha vida espiritual não vai. Identifica as áreas aí e nós vamos trabalhar, Se você estiver bem 100%, você vai nos ajudar também aí nesse processo, ajudar outras pessoas, certo? Deus abençoe, Eu não anotei aqui as tarefas, vou ter que anotar para mim cobrar semana que vem quais foram as didáticas que eu passei para vocês, tá? Muito obrigado por você estar conosco. Nós alcançamos até 42 pessoas hoje. Esperamos que a semana que vem a gente tenha pelo menos o dobro. Se cada pessoa trazer mais um para estar presente, nós vamos dobrar as pessoas. E estaremos juntos, eu e você, ajudando outras pessoas nesse processo. Fiquem na paz. Deus abençoe e até a semana que vem para mais um plano divino, um resgate de identidade.